Luiz Guilherme rende uma bolada aos cofres do Palmeiras. Com o Matheus Pereira, o Verdão ainda pode sonhar? E as novidades para a estreia no Paulistão 2026. Fala família Palmeiras 90 mais. Eu quero começar esse vídeo te desejando um 2026 iluminado, tá? Que tudo bem que vocês fizeram aí pelo projeto do Palmeiras 90 mais, volte em dobro para vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração, tá bom? Vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. O Palmeiras está conseguindo arrecadar mais de 10% da meta que estipulou-se com venda de jogadores para 2026. E hoje é dia 1º de janeiro. Ou seja, o Verdão tem tudo ainda para bater essa meta de 400 milhões, né, 380 milhões, bem mais cedo do que a gente imaginava. É muito interessante a gente falar disso, porque o Palmeiras conseguiu boa parte desses valores com jogadores que nem no Verdão estavam, tá? Quando a gente para pensar que do Breno Lopes vieram 7 milhões e meio e do Luiz Guilherme mais 5 milhões de reais, a gente tem condição de entender que não será necessário fritar jogadores. O Palmeiras não vai precisar vender o Vitor Roque no desespero ou de repente o Alan por menos do que se espera. Justamente porque a mais-valia do clube, como a gente vem falando aqui no canal há muito tempo, é uma mina de ouro. Na nossa base reside o futuro do Palmeiras, tá bom? O Luiz Guilherme acabou não encantando muitos ingleses e por conta disso acabou sendo negociado para uma liga que é teoricamente menos competitiva do ponto de vista do vigor físico. De qualquer forma, Luiz Guilherme tem tudo para brilhar e nós desejamos muita sorte nos gramados portugueses porque ele é um bom jogador. Para o Palmeiras, além desses 5 milhões, fica também o prestígio internacional do ponto de vista de ser lembrado, tá bom? Todo mundo sabe que a base do Palmeiras é fantástica, ninguém esconde isso e internacionalmente é a mesma coisa, tá bom? Prosseguindo nosso giro de notícias aqui, vamos falar do Matheus Pereira um pouquinho? Eu tô num misto aqui, tá? É o que eu falo sempre nas lives e nos vídeos, né? O Palmeiras acaba me iludindo, tá? Pra mim, o Matheus Pereira, ele vive um cenário muito complexo. O Cruzeiro tava com a faca e o queijo na mão para poder renovar contrato com o jogador. E adivinha só, 1º de janeiro, o contrato dele já tá para acabar. Faltam 6 meses e a partir de hoje, o Matheus pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo, tá? E o Palmeiras, obviamente, está no radar, está sondando o jogador há muito tempo. Eles merecidamente solicitaram um reajuste salarial relevante para o Matheus no Cruzeiro, tá? E mais do que isso, solicitaram algumas outras benesses, como luvas e etc. Vamos entender esse cenário e por que o Palmeiras pode sim acabar contratando o jogador, tá? Quando o Matheus Pereira solicita tudo isso ao Cruzeiro e o Cruzeiro enrosca um pouquinho na negociação, é bem verdade que ele gera uma expectativa, né? Agora, o Cruzeiro também vai ter que tomar muito cuidado nessa negociação, porque imagina se a cada término de contrato o jogador pedir para duplicar, triplicar o salário. Também não dá para ser dessa forma, né? Vamos ver, o Palmeiras está monitorando isso de perto. Os números do Matheus Pereira estão passando agora para você aí. Você pode ver que é um baita jogador com valor de passe estipulado ali na casa entre 10 e 14 milhões de euros, né? É um bom jogador, mas olha que interessante, né? Quando a gente para pensar, ele precisa de mais de 300 minutos para fazer um gol. Então, teoricamente, o que faz do Matheus Pereira um jogador que interessa ao Palmeiras, né? Ele dá um dinamismo absurdo no meio-campo do Verdão, porque é um jogador muito móvel, né? Diferente do Andréas Pereira, por exemplo, que é um baita meio-campo, um jogador técnico com muita qualidade, entretanto um pouco menos móvel, né? Quando você vê que tem dois jogadores nele, ele tem um pouco de dificuldade para jogar. O Matheus Pereira está acostumado com isso. Então o meio-campo com Fabinho, por exemplo, com a camisa 5, Marlon Freitas de 8 ou Andréas de 8 e o Matheus Pereira de 10 fariam com que o Palmeiras ganhasse muito, mas muito, sobretudo na posição, na questão ali da posição do meio armador, né? Desde que o Abel Ferreira, é claro, não coloque ele para marcar o volante, né? Desde que não haja uma necessidade de marcação muito grande por parte do atleta, cara, ele vai deitar no Palmeiras. Quer dizer que o Palmeiras contratou o jogador? É óbvio que não. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aqui a gente sempre faz um serviço de curadoria, a gente pega as pautas mais interessantes, as matérias relevantes de fontes confiáveis e traz pra gente conversar. Eu gosto sempre de esclarecer tudo isso, porque aqui a gente trabalha com a verdade. E o Palmeiras está de olho num zagueiro do Nottingham Forest, tá? Então olha como tá enroscado isso, né?
O Palmeiras sonda Nino, faz proposta, inclusive está tentando destravar a negociação. Tem o Adrielson, tem o Joaquim, tem o Beraldo e agora o nome da vez para ser xerife do Verdão é o zagueiro Morato, argentino que está no Nottingham Forest. Bom zagueiro, mas o Palmeiras vai ter a concorrência de clubes como Milan e Atalanta para trazer o jogador. Não vai ser tão fácil. E é verdade que você tá vendo essa tartaruguinha aqui, né? Como o pessoal que já acompanha o canal sabe, é um pedido específico da minha filha, de vez em quando ela manda essa ideia aí pra gente, como quem manda é ela, tá aqui, ó. Nossa amiga fica por aqui no vídeo de hoje. E sobre a temporada de 2026, a gente sabe que ainda tem alguns nomes pra chegar no Verdão. O Palmeiras ainda mantém a negociação com o Nino e inclusive em breve vai chegar a segunda proposta do Palmeiras ao clube russo. O Palmeiras ainda mantém a especulação, a sondagem com John Arias, tá? 130 milhões de reais é o que o Wolverhampton tá pedindo, é uma grana absurda, né, para um jogador de 28 anos. Talvez não, né? Talvez caiba no Palmeiras esse investimento. Você sabe, aqui no canal a gente já falou do Ezequiel Barco, que é um baita de um jogador com números idênticos ao John Arias e mais barato. Palmeiras monitora então o zagueiro, monitora um volante, deve ser o Fabinho, ao que tudo indica, né? Se continuar a situação da forma que tá. Monitora também jogadores pra frente, mas é engraçado, né? Os jogadores de ataque ainda não vazaram. Palmeiras já tá conversando com alguns nomes, mas os nomes ainda não vazaram. Assim que a gente tiver informação, eu vou trazer pra vocês. Esse ano de 2026 começa diferente, a pressão vai estar elevadíssima e o Abel Ferreira deve se apresentar no dia 7 ou 8 de janeiro, enquanto o resto do elenco se apresenta agora no dia 5, tá? Palmeiras está preparando, no dia 4, desculpa. Palmeiras está preparando sim uma investida diferenciada no posicionamento tático da equipe. Se você acompanha as lives e os vídeos aqui no canal, você sabe que tanto o Lucas Evangelista como o Paulinho não devem ser jogadores disponíveis no começo da temporada. O Felipe Anderson também está se recuperando de lesão e dificilmente ocupará um espaço nesse time, pelo menos no começo ali de janeiro, tá? Figueiredo tá retornando, é um baita nome. Larson, Luiz Pacheco, Coutinho. O Palmeiras tem bons jogadores que podem surpreender essa temporada, tá? Falando da Copinha, o Verdão vai estrear contra o Monte Roraima e eu pretendo até disponibilizar aqui uma live na ocasião pra gente trocar uma ideia a respeito, tá bom? E aí a gente tem o retorno do goleiro, o Everton, e o retorno do M. Martins, que estava com trauma no pé esquerdo, né? E aí fica a primeira dúvida, eu quero que você me diga aqui nos comentários do vídeo. O Everton ou Carlos Miguel? Quem tem que ser o goleiro titular do Palmeiras para 2026? Eu tenho uma opinião bem definida. Para mim, o Carlos Miguel é o goleiro, com o Everton correndo por fora aí, tá? Paulista e Brasileirão juntos. De repente você bota o Everton ou o Aranha para jogar o Paulistão, né? Eu sou a favor, você sabe, de jogar com um time mais misto, né? E lá no Brasileirão, na Libertadores, joga o Carlos Miguel. Eu acho que é uma forma de você conseguir rodar, né? Dar minutos em campo pro Everton também, minutos esses que vão fazer com que o jogador consiga permanecer no Verdão. Então o Palmeiras tem de concreto 5 possíveis saídas, 5 saídas desenhadas, né? Uma contratação realizada e mais aproximadamente 2 renovações, né? As 5 saídas são Mikael, Rômulo, Gilberto, Caio Paulista e Aníbal Moreno, tá? As duas, a chegada já confirmada, só falta bidar, né? Só falta ser inscrito no bid, é o Marlon Freitas. E a renovação de contrato do Bruno Fux, né? Contratação barra renovação. E do Marcelo Lomba. O elenco do Palmeiras carece de peças, tá? É necessário que o Palmeiras se fortaleça para essa temporada. Não adianta a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Ramon Sosa, Facundo Torres, que estão sendo muito cobrados pela torcida, também estão sendo cobrados pela diretoria e devem entregar um futebol diferente, ao menos é o que a gente espera, tá? O Ramon Sosa é o único jogador que desequilibra no 1 contra 1 na ponta esquerda. O Palmeiras precisa trazer pelo menos o John Arias ou o Ezequiel Barco se quiser se tornar competitivo. A menos que, é claro, uma das crias da academia vista a camisa e não sinta o peso. Isso aconteceu poucas vezes nesse Palmeiras recente, né? A gente viu isso com o Endrick, a gente viu isso com o Estevão, e a gente pode acabar vendo com o Alan também, o Alan, né? E a gente pode acabar vendo também com algum jogador da base. Me diz nos comentários aí, qual jogador da base do Palmeiras tem condição de vestir essa camisa sem sentir o peso? É difícil, tá? Não é tão simples quanto parece, mas é incrível. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que a afirmação que a gente fez aqui com relação à nossa base é verdadeira e é absoluta. Cada vez mais a gente vê que o Palmeiras tem condição de fazer muito, mas muito dinheiro
sobretudo com a contratação de jogadores para revenda, mas principalmente com a base. Na nossa base reside o nosso futuro e é a mais-valia, é o percentual que o Palmeiras mantém nos atletas, é o fator revelação, né, clube revelação, que vai fazer com que o Verdão consiga se manter estrategicamente para as próximas temporadas. Mas, gente, lembrem-se, o Palmeiras não é SAF, o Palmeiras não é instituição financeira e o Palmeiras não é banco. Por conta disso, a gente tem que saber também investir para trazer jogadores cascudos e poder mesclar a juventude com toda a qualidade que ela tem na base do Palmeiras e aqueles jogadores cascudos que merecem vestir a camisa do Verdão. Então é isso, família Palmeiras 90+. Agradeço pelo carinho de sempre, por estarem conosco nesse projeto e principalmente por tudo que vocês têm feito pelo canal, tá bom? Muito obrigado por todo o carinho, um ano de 2026 maravilhoso e avante palestra!